7 sinais que a gente pode ver no atual presidente da República Brasileira. Olha só, primeiro, os anticristos eles vêm operando sinais e prodígios. Quando a gente fala de prodígios, a gente está falando de prosperidade. A economia vai ficar boa, as igrejas estão tendo mais liberdade, as igrejas vão ser isentadas de impostos. O homem tem aberto as portas para nós, ele tem aberto as portas para a igreja, ao mesmo tempo que ele, como presidente da República, vai oprimindo outras crenças, outras tradições, e você pensando, não, porque a gente tem que ter um presidente que puna isso. Não, o presidente não é para fazer isso. Ele foi eleito por toda a população para deixar fluir aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador e aqueles que creem em outras crenças, porque eles também pagam impostos. Então, quando um crente se alegra com o fato de um presidente querer impor uma crença, ele dizia isso em campanha, né? Não, nós somos uma cultura judaico-cristã, as outras religiões que se retirem. Ele está dizendo que ele é anticristo porque nem Jesus em pessoa quis forçar a humanidade a compreender o seu evangelho via imperador, via presidência. Ele mandou a gente semear e não implantar. Mas o anticristo vai implantar e vai ser próspero nisso. São sinais e prodígios. E os sinais? Os sinais está exatamente naquela característica que Apocalipse 13 mostra acerca de uma das bestas históricas, né? Mostra que uma de sua cabeça foi ferida mortalmente, ou seja, foi ferida para morrer, mas ela escapou da morte e daí para frente ela passou a ser reverenciada, respeitada e até adorada. Olha, não temos como negar o fato de que o nosso presidente, e eu não estou dizendo que ele fez isso de propósito não, mas ele vem de uma história que, seja por marketismo ou seja verdade, a história é essa. Ele levou uma facada mortal e dela escapou. Há muitos questionamentos sobre isso, né? Estão até dizendo aí que o atual ministro da Saúde já foi médico oncologista dele, mas isso tudo são histórias que não cabe a gente comprovar. O que nós sabemos, eu e você que estamos distantes, que estamos diante da imagem, o presidente escapou de uma ferida mortal. E não tem nenhum problema de ter escapado de uma ferida mortal. O problema é o que vem depois. Ele passou a ser adorado em função disso. Ele vinha perdendo as eleições, ele não conseguia ser um candidato destacado, como ele não foi deputado a vida inteira, mas de repente com uma ferida mortal de uma facada, ele escapa daquilo. Claro, ele atribui a Deus, ele como um indivíduo tem mais que ficar grato pela vida que ele teve. O problema é a multidão olhar para isso e falar, essa característica de ser adorada porque sobreviveu à morte é uma característica típica da grande besta que virá lá na frente e dos anticristos que vão surgindo na história, né? Daí os sinais e prodígios, porque primeiro sinal, os sinais e prodígios, segundo sinal, eles escapam da própria morte. Terceiro sinal, que você pode me xingar de tudo que você quiser, mas você não tem como negar, está em Apocalipse 13. O presidente, desde sempre, desde quando ele era deputado, todos nós sabemos que ele tem uma boca que frequentemente profere arrogâncias e blasfêmias. Até já fiz um vídeo sobre essa passagem especificamente. Então nós sabemos que o tempo todo, como um homem público, ele foi um homem que proferiu arrogâncias e blasfêmias, e que depois, como presidente, então, ele diz muitas coisas arrogantes. E eu acho engraçado esse feitiço, porque quanto mais arrogância ele profere, mais adorado ele vai sendo por aqueles que pensam estar seguindo a Jesus. Meus irmãos, vamos abrir os olhos. Mas me suporte um pouquinho ainda. Quando a gente fala em blasfêmia, a gente pensa que blasfêmia é o cara xingar Deus. Mas sabe qual é a maior blasfêmia? Jesus diz pra gente, nisto conhecerão que todos vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. O presidente e até os seus seguidores cristãos são pessoas que vêm mostrando-se profundamente sem amor. Elas são pessoas bem intencionadas, se chamam de pessoas de bem, mas elas não conseguem ter amor ao próximo. Elas acham que pobreza é fruto de incompetência, elas acham que não deveria haver um sistema único de saúde, porque essa coisa de governo dá dinheiro para o povo, e o governo não dá dinheiro para o povo, isso tudo é resultado dos nossos impostos, né? O atual ministro da Saúde assumiu
dizendo que tipo de coisa? Olha, se você tem um velho de 90 anos e um jovem de 16, a gente tem que escolher entre o jovem de 16, traindo aquilo que o Evangelho nos ensina, que é valorizar a sabedoria. Né? Mas aí o que importa é a praticidade econômica. O que importa é a praticidade financeira. É manter os ricos com seus privilégios. O nome disso é falta de amor ao próximo. E isso é blasfêmia contra Deus. E o Bolsonaro é um cara... alguma das frases dele, por exemplo, enquanto as famílias estavam chorando pelas pessoas que foram perdidas na ditadura militar, ele vai e me faz um cartaz mostrando como que ele não ama o próximo. Né? Quem procura osso é cachorro. Olha que falta de tato, de carinho, de amor. E alguém fala assim, mas ele falou besteira. Eu achei legal, porque a maldade que ele profere com sua boca, ela encontra guarida em muitos corações. Preste atenção. Então uma boca que profere arrogâncias e blasfêmia é essa incapacidade de exercer o amor de Deus no próximo. Quando você não olha para a pessoa e não consegue amá-la com o amor de Cristo, e usa o seu papel de presidente da República para fazer desse jeito maldoso, e ainda encontra apoio naqueles que dizem buscar a Jesus, isso é blasfêmia contra Deus. Porque nós seremos conhecidos no amor que temos uns pelos outros. Foi Jesus quem disse isso. Está lá em João, do capítulo 14 até o capítulo 16, para a gente compreender. Então, a quarta característica é que ele prevalece contra os santos. E aí a gente encontra aí um racha, né, na fé em Cristo Jesus. Porque você tem pessoas que dizem crer em Cristo Jesus, mas assinam embaixo todas as maldades que o presidente tem apresentado com suas palavras e obras. Basta você ver que suas últimas medidas foi tirar o ministro da Saúde que não queria adotar o quê? O tal do confinamento vertical. Ele quer deixar a população se contaminar. Porque ele, do alto do seu aparato pessoal, mesmo que ele se contamine, ele tem como se defender, mas a população não tem como se defender. Ele sabe que a população está desesperada. E ao invés de ele agir como presidente da República e dar um exemplo, ele trocou o ministro da Saúde na esperança de que o outro seja mais econômico do que humano, mais economista do que humano. Não é? E aí ele encontra apoio em muitos que dizem adorar Jesus. Isso significa que ele prevalece contra os santos. Ou seja, não tem problema esse meu discurso não encontrar guarida nos seus ouvidos, porque eu já sei que o espírito do anticristo prevalece contra aquele que Deus separou para si. E não estou falando que só de mim não, eu sei que eu tenho muitos irmãos invisíveis que nem se manifestam como os haters vão se manifestar aí nos comentários desse vídeo. Quinto sinal, ele vai ser adorado em toda má obra que fará. Assim também com os anticristos. Eles fazem uma obra má e aí as pessoas dizem, não, é isso mesmo, tem que ficar com dó de ninguém, não, isso é mimimi. Neste momento, indígenas estão morrendo, mulheres estão sendo violentadas nas suas casas. E aí ele fala alguma coisa, porque o homem está em casa e bate na mulher. E ele é adorado ao falar isso. Né? Sexto sinal do anticristo, que pegam todos os anticristos, ele é assessorado por falsos profetas, porque o anticristo, o que virá, ele vai ter um falso profeta, que vai fazer até milagres diante dele para ele ser adorado. Mas enquanto o anticristo não chega, os anticristos, incluindo o atual presidente do Brasil, ele tem os seus falsos profetas. Ele tem os pastores que estão preocupados com arrecadar o dízimo do povo, em comprar as suas grandes fazendas, seus muitos gados, em manter as suas muitas mansões, os seus templos de Salomão comprados com a oferta do povo, mas que depois o povo tem que pagar uma fortuninha para poder visitar um templo que eles construíram com o dinheiro e o suor deles. Ou seja, é exploração humana, é imposição, é pastor querendo ser obedecido mais do que Deus. São estes pastores que neste momento têm apoiado o presidente da República. Temos um ou outro ingênuo. Posso citar aqui, não vou citar nomes, mas tem um pastor aí que até falou que iria convocar o presidente para jejuar, ele chegou a convocar de longe, acho que é o Luiz Hermínio, citei um nome. Eu poderia dizer que ele é um homem bem intencionado, mas ele está encantado com o presidente porque o presidente ora, jejua, sem perceber que anticristos oram e jejuam.
o que Deus está querendo ver é se o anticristo sabe amar o próximo. E o anticristo não consegue amar o próximo. Né? Outra coisa, anticristo parece Deus, mas ele age em nome de 3 entidades. Ou seja, o anticristo e os cristãos que seguem o espírito do anticristo, ou seja, o espírito do anticristo, eles parecem estar fazendo algo em nome do Senhor, mas eles estão agindo em nome de 3 entidades, daí o número 666, que é o quê? É o desejo humano manifestado em 3 instâncias. Claro que quando vier o anticristo haverá um número exato para calculá-lo, mas acerca do espírito do anticristo eu estou dizendo, é a manifestação tríplice de desejos humanos escondidos, que eles vão se manifestar por meio do diabo, daí o anticristo ser uma besta que é possuída pelo dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é também provocado e possuído pela própria besta de 7 cabeças e 10 chifres que emerge do mar, dos mares, dos desejos, das frustrações, da vontade de dominar este mundo, de tornar o Brasil cristão. E o Brasil nunca vai se tornar cristão, no máximo vai se tornar um Brasil cristão, que é gente impondo ideias cristãs sobre uma sociedade que não foi convencida pelo Espírito Santo. Preste atenção no espírito do anticristo. E a terceira entidade são os seus falsos profetas, que vão vir assim, eu libero a palavra sobre a sua vida. Ou então vão vir com aquela história de o presidente está certo porque eu preciso voltar a fazer meus cultos. E mesmo as pessoas vendo que tem pastores morrendo ao afirmarem essas coisas, eles fecham os olhos e falam assim, não, viva o presidente, eu quero crer no presidente. Então, daí o 666, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Desejo humano, desejo humano, desejo humano. 666. Estas são as 7 características do espírito do anticristo, que vai aparecer no anticristo, mas que está presente no mundo, vai dizer João. E aí eu queria que você pensasse nisso, porque muitos anticristos têm saído pelo mundo afora, e a gente está num tempo onde uma pandemia está se manifestando, e a gente precisa prestar atenção nessa questão do anticristo. Por isso eu vou parar de ficar tagarelando agora e vou ler para você algo que eu escrevi mais cedo, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa que já está se estendendo, né? Considerando isso tudo que eu falei aqui, e essas palavras que Jesus nos deixou, em Mateus 24, eu diria para você o seguinte, Bolsonaro é um anticristo. Infelizmente temos um dos anticristos como presidente. Por quê? Porque ele é apoiadíssimo e protegidíssimo pelos cristãos evangélicos, igual os israelenses vão prontamente acolher o anticristo quando ele chegar. Estou fazendo pânico aqui? Não. Estou fazendo pânico não. Só estou semeando a verdade. Quem não quiser compreender, não compreenda. Quem tiver discernimento, discirna. Igual Jesus falou, atentai porque eu já vos disse. Preste atenção. Anticristos não confessam que Cristo veio em carne. Né? Alguém fala assim, mas aí o Bolsonaro confessa Jesus. Não. Quando você vai examinar qual é o Jesus que o Bolsonaro anda confessando, aí você vai ver que ele está negando o verdadeiro Jesus. Primeiro que o verdadeiro Jesus jamais precisaria do poder político para se instituir sobre um país. Isso é que é negar Jesus em carne. O Cristo encarnado não contou com os poderes terrenos para implantar a sua verdade eterna, porque ele nem queria implantar, ele só semeou, ele literalmente verteu o seu sangue terra abaixo, ele ficou 3 dias debaixo da terra e dela emergiu num ato vitorioso do semear do evangelho eterno. Mas alguém que se diz cristão e é anticristo, ele quer impor suas crenças, não, consertar isso daí. Você tem esse tipo de pessoa, mas não. As minorias que se calem. Quer dizer, ele está impondo uma crença que é cristã, mas ao mesmo tempo é anticristo. Olha só. Então, fato que anticristos não confessam que Cristo veio em carne. Há, entretanto, outras formas de negar o senhorio de Cristo. Uma delas é utilizada por Bolsonaro e seus seguidores cristãos. Qual é? Eles contam sistematicamente com o poder político e econômico
embrulhados em ideias fundamentalistas e impiedosas para implantar as próprias crenças sobre a sociedade. Toda vez que um governo vem querer implantar crenças cristãs, esse governo é anticristo, desde os tempos do imperador Constantino, que fez isso. Pegou o Império Romano e o transformou em cristão. E aí, por quê? Porque quando você implanta uma crença, você está menosprezando as demais. Nunca se vê nas Escrituras Cristo ridicularizando e oprimindo as crenças não judaicas de seus dias. Pelo contrário, vê-se que ele o tempo todo convida os judeus, os crentes da sua época, a uma autocrítica, chamando alguns desses judeus, dos crentes da sua época, de raça de víboras, guias cegos, serpentes e até de filhos do diabo. Mas isso ele falava em relação aos seus correligionários, porque em relação à religião alheia não tinha isso não. Porque a cristandade nos convida à autocrítica e não a nos impormos sobre os outros. Bolsonaro, ao contrário, sendo um anticristo e um anjo da morte que ele tem sido, até confessa Cristo, mas um Cristo que precisa ser examinado bem de perto. Por exemplo, anticristos oram com pastores, jejuam, parecem crentes, enquanto estão mesmo causando danos às verdades do Evangelho, conforme eu já disse aqui agora há pouco. Afinal, quando foi que se viu Jesus se juntando às autoridades político-religiosas de Israel para orar e jejuar? Quando? Me diga, meu irmão que está me julgando como um falso profeta. Me mostre nas Escrituras Jesus se juntando com autoridades judaicas, políticas e romanas para orar, para implantar o que ele estava querendo sobre aquela população. Quando foi que se viu profetas bíblicos defenderem publicamente algum déspota idiosincrático? O que é um déspota idiosincrático? É um homem que só anda segundo a sua vontade. Olha, eu acho que o pessoal tem que ir para a rua, então eu vou trocar meus ministros até isso acontecer. Isso é idiosincrasia. E aí, quando é que você vê os profetas indo a público defender isso, como tem acontecido no Brasil? Só falso profeta defendendo o anticristo é que vai a público e fica defendendo uma pessoa que não está querendo o bem da nação. Ah, ele não é corrupto. Ele não é corrupto porque ele brotou de uma corrupção histórica. Vá estudar a vida pregressa do presidente que você vai descobrir se ele é ou não é corrupto. Mas é só você ver as práticas atuais. Por que você acha que mesmo ele não sendo corrupto, ele está o tempo inteiro tentando esconder as informações que a presidência da República tem de dar? Ele quer o tempo todo acabar com a transparência. Ele detesta o judiciário que está limitando nos seus propósitos idiosincráticos. Hein, irmão? Olha só. Então, quando é que foi que a gente viu o profeta defender em público déspotas idiosincráticos? Eu chamo de espírito do anticristo a todo esse conjunto de absurdos praticados por quem se sente de Deus. O cara fala que é de Deus e está ajudando o presidente a deixar a população morrer, por exemplo, com aquelas desculpas, né? Ah, Deus guarda e você vai promovendo as ideias pessoais de um homem. Anticristos são tão prósperos na arte de enganar que enganam, se possível, até os próprios escolhidos, está escrito aqui na palavra, né? Em Mateus 24, 5 e 24. É bom ficar claro, contudo, que em nenhum momento eu digo que Bolsonaro é o anticristo, pois esse sim virá em âmbito mundial, lá na frente, na história da humanidade. O que eu tenho dito é que Bolsonaro é um dos anticristos, por ser apoiado pelos cristãos em todo engano político e ideológico que tem promovido. Engano como? Porque parece que ele está querendo impor a bênção do Senhor sobre a nação, mas bênção de Deus não é para ser imposta sobre a nação. Esse é o engano. Se um dia virar o anticristo, a Bíblia também nos mostra que muitos anticristos têm saído do mundo afora. É só você ler Mateus 24, 1 João 2, 18, 1 João 4, do 1 ao 3, etc. Então, para aqueles que andam me criticando, acho que não sou eu quem tem estado sem fundamento aqui não. Tenhamos menos ódio e utilizemos mais da razão ao analisarmos a realidade atual, pois fazer isto é que é sinônimo do amor de Deus em nós.
Responder às minhas postagens com todo esse ódio é também estar engolido pelo espírito do anticristo. Talvez o seu ódio seja até medo de que eu possa estar certo no que digo. Pois uma coisa você não pode negar sobre o atual presidente. Ele, desde sempre, se apresentou como uma boca que profere arrogâncias e blasfêmias, conforme Apocalipse 13 e 15, e conforme fazem todos os anticristos. Quem preferir não discernir essas coisas que eu acabo de falar, não discerna. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.